Deixa eu saudar Lídia Brito, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo e a todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa, ótima tarde para você. Aliás, já estava aqui com a gente. Exatamente. Vamos em frente. Mas boa tarde para a Lídia Brito, que se incorpora agora ao Jornal do Piauí. E vamos em frente. Muito bem. Elivaldo e Lídia, nós vamos trazer agora informações a respeito da movimentação das eleições 2022. Eleição em segundo turno, bastante movimentada no Brasil. E nós vamos começar vendo o pronunciamento, em evento público, do presidente eleito, Lula, após o resultado das eleições publicados ontem no Brasil. Foi uma vitória de todas as mulheres e homens que amam a democracia, que querem liberdade, que querem um país mais justo. O povo vai poder ter acesso à cultura, porque a cultura vai voltar muito forte para esse país. A educação vai voltar muito forte para esse país. E as pessoas que estão dormindo debaixo da ponte vão voltar a comer, vão voltar a ter moradia. O povo do Nordeste merece uma palavra especial, porque aquele povo foi muito porreta. Eu vou governar para todos, sem distinção, sem olhar se é rico ou se é pobre, sem olhar se é de esquerda ou de direita. Mas as pessoas têm que saber, embora eu vá governar para todos, são os mais necessitados que irão receber a política mais influente do meu governo. Inclusive, ainda aguardado o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, ainda não se manifestou a respeito do resultado das eleições de 2022. A expectativa é que esse pronunciamento aconteça em algum momento do dia de hoje, segundo assessores próximos. Um discurso, Lídia, que trazia a intenção do presidente Lula, presidente eleito Lula, de diálogo com a nação, de pacificação do país, de união depois de uma campanha eleitoral bastante pegada, bastante dura, Esse tema que foi levantado por Lula no seu primeiro discurso, trazendo essa questão da união, de ter que unir o Brasil, já era algo esperado, nesse discurso, no primeiro discurso de vitória do ex-presidente Lula. Até porque o percentual ali de diferença da votação entre ele e o presidente Jair Bolsonaro foi muito pequeno, o menor da história. Isso mostra aí o clima de divisão no país, e Lula vai ter que governar o país como um todo, envolvendo quem votou nele e também quem não votou no ex-presidente, Então, essa mensagem é uma mensagem para todas as instituições, para o povo brasileiro e todas as instituições, principalmente ali também para o Congresso. Lula vai precisar do apoio do Congresso para governar o país e para a aprovação das medidas, das leis que ele pretende implantar no país a partir de 2023. Tem pontos aí polêmicos e ele vai precisar do apoio desse Congresso. Um Congresso que, pelo cenário ali de partidos que conseguiram o maior número de cadeiras, é um Congresso mais de centro e também um Congresso de centro-direita. Então, Lula vai ter que, a partir de agora, dialogar com todos esses partidos. E entram também partidos de oposição, que tem ali a maioria, como o PL do presidente Jair Bolsonaro, o Progressistas do ministro Ciro Nogueira. A gente fica aí nessa expectativa como é que vai ser a relação entre Lula e esse novo Congresso a partir de 2023. Então, esse era o discurso esperado, Ele tem que mostrar que está disposto a unir o país diante dessa divisão que a gente vê, que não terminou com o resultado. A gente vê aí protestos dos caminhoneiros e agora o país na expectativa da fala do presidente Jair Bolsonaro. Esse pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro vai dizer muito sobre o que vai acontecer até o dia 1º de janeiro. O que norteará, Elivaldo Barbosa, essa pacificação, além, claro, do discurso, da intenção de transformar o Brasil, de unir o Brasil? Governar para todos, essa expressão que mais chamou a atenção no primeiro pronunciamento do presidente eleito, ainda no calor do encerramento da apuração da eleição ontem à noite. Então, isso já sinaliza para um governo de construção, um governo de frente. Desculpa te interromper, Elivaldo, mas
É porque nós vamos corrigir aí um problema com o seu microfone. Só tem um, né? Então vamos buscar o segundo, o ponto 2 aí com o Elivaldo Barbosa. Enquanto isso, vamos ver o que disse o senador eleito Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores. Ele falou, depois do resultado, gravou um vídeo falando a respeito das expectativas dele em torno da gestão de Lula e festejando, claro, o resultado das eleições de 2022. Foi com emoção, mas deu certo. Aqui o meu agradecimento a Deus, ao povo do Piauí, a você que deu esse voto de confiança. Também uma palavra para as pessoas que trabalharam, se dedicaram para essa importante vitória que colocou o Piauí mais uma vez como campeão brasileiro por democracia, pelo Brasil, votando em Lula presidente. Também aqui uma palavra para as pessoas que votaram noutra candidatura. Aqui dizer que agora há uma tarefa, unir o Brasil, a pacificação, trabalhar por mais estabilidade, por mais oportunidade. Se Deus quiser, vamos trabalhar muito para retribuir essa confiança. Wellington Dias e o papel que teve, Lídia, nesse processo de eleição de Lula e, mais especificamente, na performance de Lula no estado do Piauí. O Piauí, como todo o Nordeste, Joelson, teve um papel fundamental na eleição do ex-presidente Lula, né? Aqui no Piauí, mais uma vez, bateu aí o recorde, né, do estado que deu a maior votação para Lula nesse segundo turno. E o Wellington Dias foi um aliado, Elivaldo, importante, trabalhou aqui no estado em torno do nome de Lula, ao lado de Rafael Fonteles, também teve uma atuação no cenário nacional, ele participou de alguns momentos dessa campanha nacionalmente ao lado de Lula, chegou a conversar com setores da sociedade, com empresários, e agora há uma expectativa da possibilidade do senador eleito fazer parte do ministério de Lula, né? A partir de agora, Lula está aí com todas as suas energias focadas na formação desse ministério e há essa expectativa em torno do nome de Wellington Dias, né? Se falava ali no primeiro turno que ele seria uma opção para a economia, já se fala em planejamento, outras áreas, mas é um nome que os aliados têm essa expectativa de que possa, de fato, compor esse ministério de Lula. Elivaldo Barbosa teve um peso muito importante. Aliás, o Wellington Dias, em dado momento da campanha, se dividia, dava prioridade até em dado momento à organização ou parte da organização da campanha de Lula à presidência da República. E essa expectativa, Joelson, não é uma expectativa local, né? Porque as forças políticas do Piauí, a imprensa do Piauí quer, deseja, defende a presença de um piauiense no Ministério do Governo Federal, como hoje tem o ministro Ciro Nogueira na Casa Civil do governo que está terminando, do presidente Jair Bolsonaro. Então, o governo que vai chegar tem uma expectativa muito forte. Não, na verdade, essa expectativa ela é nacional. Por quê? Porque o Wellington Dias, ele teve esse papel na pandemia, essa projeção no Fórum dos Governadores e agora mesmo na campanha, várias citações ou várias reportagens e matérias aí que circulam nos sites nacionais, nos veículos nacionais, em que cita ali o Wellington Dias na coordenação da campanha de Lula e como provável integrante de um eventual governo, na época, eventual governo Lula, do integrante do primeiro escalão. Então essa expectativa ela é real. Agora a gente sabe, Joelson, que a disputa é acirrada, não é brincadeira, não é? Você tem uma ideia nos governos Lula, os dois governos Lula, nós tivemos 2 piauienses fazendo parte do escalão intermediário da equipe de governo. Luiz Carlos Everton no comando da Codevasf, ele que substituiu o Francisco Guedes, que passou ali pouco tempo, depois ele continuou até o final do governo, e o ex-ministro João Henrique Souza, que era uma indicação do MDB, não era uma indicação aqui do PT, era uma indicação do MDB que passou a compor a direção dos Correios. Passou também uma fase curta lá nos Correios. E pronto, já no final do governo Dilma foi que nós tivemos Marcelo Castro no Ministério da Saúde. Então, não é fácil, mas o Wellington Dias ele está muito bem situado nessa coordenação política próxima de Lula. Ontem mesmo fui para lá, depois que voltou em Teresina, foi para lá, para São Paulo, e logo na entrevista ele estava ali no palanque, ele bem situado ao lado do presidente eleito. Então, eu acredito que ele tem amizade pessoal, confiança do presidente, é do PT e tem mandato, senador eleito do Partido dos Trabalhadores. Então, ele tem tudo para ser um nome que venha compor o primeiro escalão do presidente Lula. Muito bem. E as sessões eleitorais foram fechadas ontem às 5 horas da tarde.
e depois disso foi hora de voltar para casa. Isso porque, uma decisão do TSE, o transporte público foi concedido gratuitamente, intermunicipal e dentro da cidade de Teresina, para os eleitores que comprovassem que estavam se deslocando para o seu local de votação, para o seu destino, era o seu local de votação. Além disso, à noite houve festa dos vencedores das eleições de 2022. Christian Souza. Aos poucos, os eleitores iniciaram o retorno para casa ainda no domingo. A população foi beneficiada pelo decreto estadual que garantiu o passe livre de ida e volta no deslocamento de quem mora longe do domicílio eleitoral. Valdenir votou em São Pedro do Piauí. Ela economizou mais de R$50 por não pagar as passagens, mas reclamou da superlotação presente nos ônibus. Foi muito bem, só que os ônibus muito lotados, mal dava para a gente ficar. E muita gente reclamando porque não tinha ônibus suficiente, tinha que esperar quase 2 horas para pegar ônibus. Com o fim da votação, o Tribunal Regional Eleitoral se pronunciou logo no começo da noite, afirmando que as eleições foram tranquilas neste segundo turno no estado do Piauí. Tivemos eleições tranquilas, sem qualquer alteração, e isso é um testemunho da maturidade da gente piauiense para diante de situações até difíceis, porque nós tivemos uma eleição profundamente polarizada, né, com muitos problemas, e podemos conduzir sem que tivéssemos adentrado em situações graves. Segundo o Procurador Regional Eleitoral do Piauí, ao todo foram 7 registros de crimes eleitorais, desde fotos na hora da votação, derrame de santinhos e prisão por transporte irregular de eleitores. 78 ocorrências foram registradas com urnas eletrônicas, 50 foram substituídas. Ainda de acordo com o procurador, eleitores não foram prejudicados com a fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal. O superintendente, inspetor Moreno, inclusive, relatou os casos que ocorreram aqui no Piauí, casos de autuações normais. Ele, inclusive, citou, deixou claro que houve uma preocupação com criminosos que poderiam aproveitar o dia da eleição, né, inclusive traficantes de drogas, para trazer droga ao estado do Piauí, aproveitando que poderia haver uma facilitação, já que a Polícia Rodoviária Federal não iria parar nenhum carro, né? Então, obviamente, esses carros suspeitos teria que ser parado. E eu, como Procurador Regional Eleitoral, disse para ele o seguinte: é assim que a Polícia Rodoviária tinha que agir e tem que agir. O governador eleito, Rafael Fonteles, chegou a se reunir com o desembargador Erivan Lopes e com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Paulo Moreno. O PT protocolou um ofício no TRE pedindo que a PRF cumprisse decisão do Tribunal Superior Eleitoral para a não realização de fiscalizações no estado. Ficou garantido e exposto, né, que não há nenhum impedimento dos eleitores votarem, garantindo, portanto, né, que todos poderão exercer o seu direito de voto nesse dia tão importante para o Brasil. Em nota, a PRF se manifestou, afirmando que trabalha com o compromisso de garantir a mobilidade, a segurança viária e o combate ao crime nas rodovias federais brasileiras. Pouco tempo depois do término da votação, as apurações iniciaram. Antes das 8 horas da noite, Luiz Inácio Lula da Silva já era anunciado como o novo presidente do país. No clube da APCF, na zona leste da capital, petistas e simpatizantes iniciaram as comemorações. Graças a Deus, mais uma vez, o povo brasileiro acertou, trazendo de volta para governar o Brasil aquele que foi um dos melhores presidentes que o Brasil já teve em toda a sua história. Rafael Fonteles parabenizou o presidente eleito e falou também em diálogo com os adversários. Mais uma vez o Brasil deve ao Nordeste e ao Piauí a vitória de Lula, presidente do Brasil. Nós tiramos
quem precisava tirar o Bolsonaro. Mas os bolsonaristas são compatriotas. Iremos conversar com todos, governar para todos. Brasil com união e com amor e com Lula, presidente do Brasil. A festa continuou até o final da noite, reunindo centenas de pessoas. E a festa, né, que num caso desse, Elivaldo Barbosa, pode ter acabado até agora há pouco, ninguém sabe. A festa, comemoração dessas, né, com esse nível aí. Várias aí, né? Isso é natural, a militância, festejar um resultado eleitoral. E o local é sempre de tradição o PT realizar os seus eventos festivos lá. E o PT que volta ao poder no país depois de 8 anos, né? Venceu em 2014 com Dilma. E logo depois ela sofreu impeachment, foi afastada do governo, Michel Temer, Bolsonaro em 18, e agora o PT retorna ao poder no país, essa frente construída em torno do candidato e agora presidente eleito Lula. Bom, vamos falar de números da votação, seja aqui do Piauí, seja no Brasil. Os números estão aqui para que a gente possa trazer as informações e analisar aqui no nosso Jornal do Piauí. O Brasil registrou aí um comparecimento no primeiro turno de 123.682.372 eleitores. Ou seja, 79,05% dos eleitores compareceram às urnas, 19,9% foram os ausentes. No segundo turno, esse número cresceu. Nós tivemos aí de abstenções. Agora é abstenção. São as abstenções. Segundo turno cresceu, 124.252.796 eleitores, a quantidade de participantes aumentou, caiu a de abstenções. Os números de ausentes, vamos lá, as abstenções no primeiro turno foram 32.771.639 eleitores, no segundo turno foram 32.200.558 eleitores. E aí, Lídia, aquela ideia, preocupação, no segundo turno vai aumentar as abstenções, as ausências de eleitores crescerão. Não foi isso que se viu, foi o contrário. O eleitor foi lá e compareceu no segundo turno. Até porque, Gelson, dos dois lados a gente acompanhou ali campanhas, uma movimentação para manter a militância mobilizada e garantir que essa militância fosse, de fato, às urnas, né? O Partido dos Trabalhadores entendia que era preciso ali manter ou evitar que Lula perdesse os votos, né, e pudesse aí levar uma vitória do presidente Jair Bolsonaro. Já do lado do presidente Jair Bolsonaro, a campanha era que o eleitor, o militante de Bolsonaro, comparecesse às urnas para a virada, né, que Bolsonaro pudesse vencer o ex-presidente Lula. Então, dos dois lados, a gente viu essa movimentação e os números mostram que, de fato, essas campanhas tiveram efeito. Muito bem, próximos números aqui na tela, números da disputa entre Lula e Bolsonaro. No primeiro turno, a diferença entre os dois foi de 6.187.159 votos. No segundo turno, essa distância foi bem menor, 2.139.645 votos. Um número que mostra, Elivaldo, que Bolsonaro conseguiu tirar boa parte dessa diferença em relação ao ex-presidente Lula. Exatamente, foi um bom desempenho em estados do Sudeste, como São Paulo, Santa Catarina e Minas, que o Lula conseguiu manter a boa performance do primeiro turno, ficou na frente de Bolsonaro, mesmo Bolsonaro montando lá um comitê que toda semana ia lá, né? Foi das 4 ou 5 vezes em Belo Horizonte, no interior do estado, teve o apoio do Romeu Zema, o governador que foi eleito no primeiro turno, mas mesmo assim a performance do candidato Lula foi suficiente para garantir a vitória em Minas, que aliás tem esse efeito simbólico, né? O candidato que vence em Minas, vence no Brasil, e Lula mesmo com uma pequena margem apertada de votos, mas conseguiu sair na frente de Bolsonaro em Minas Gerais. Números também aqui do estado do Piauí na tela. Comparecimento aqui no estado do Piauí no primeiro turno. Compareceram 2.115.645 eleitores, 82,31%.
Então, na média, o piauiense compareceu mais, em termos percentuais, compareceu mais aos locais de votação do que o brasileiro, né, em termos percentuais, os proporcionais. Segundo turno, 2.083.689 eleitores compareceram, que corresponde a 81,26% dos eleitores. Uma queda de 1,05% do primeiro para o segundo turno. Portanto, o piauiense compareceu mais no primeiro turno. Vamos a mais informações. As abstenções, está aí, 454.788 eleitores piauienses não foram no primeiro turno. No segundo turno, esse número subiu para 481.723 eleitores. Saiu de 17,69% para 18,74%. Números do Piauí, Bolsonaro versus Lula no primeiro turno, 1.111.111 votos de diferença. No segundo turno, 1.084.318 votos de diferença. Também no Piauí, que deu maioria absoluta a Lula, também houve uma redução nessa diferença, Lídia. Bolsonaro deu uma subida também em relação ao primeiro turno. Porque, Joelson, no segundo turno a gente acompanhou uma mobilização maior das forças bolsonaristas aqui no estado. Então, a gente já esperava que houvesse, de certa forma, um aumento, né, dessa votação para o presidente Jair Bolsonaro aqui no Piauí, por toda a movimentação que foi feita por esse grupo de oposição aqui no estado, oposição ao Partido dos Trabalhadores aqui no estado. Do outro lado, essas forças ligadas ao PT e a Lula trabalharam no sentido de conseguir aumentar a projeção, a votação do petista aqui no estado. Vamos a mais números da eleição 2022. Na tela, os municípios que tiveram aí uma maior performance ou uma melhor performance de Lula. Guaribas, 93,86% dos eleitores da cidade votaram em Lula. Bolsonaro, 6,14%. Isso em Guaribas. Em Miguel Leão, cidade com eleitorado pequeno, né? Lula teve 62,16%, Bolsonaro 37,84%. Novos municípios, temos mais. Teresina, por exemplo, 66,44% votou em Lula e em Bolsonaro 33,56%. Parnaíba teve 65,68% para Lula, Bolsonaro 34,32%. Chama atenção Parnaíba, Elivaldo, porque lá o prefeito da cidade, Mão Santa, apoia Jair Bolsonaro. Exatamente, apoia, fez campanha e deu até uma subida em relação ao primeiro turno. Mas, de um modo geral, o Piauí ele confirma uma tradição de prestígio de Lula em pleitos aqui no Piauí. Isso desde as eleições, quando começaram as eleições diretas no país, retomaram as eleições diretas no país. Então, o Piauí sempre deu uma grande margem de votos a Lula e numa eleição que foi polarizada do nível como foi, municípios do Piauí apareceram com destaque nacional de votação em Lula, de diferença de margem de votação em Lula. Bolsonaro, no segundo turno, veio a Teresina, investiu na capital, em Parnaíba, nos principais, das maiores cidades, obteve, na medida do possível, um acréscimo em relação ao primeiro turno. Mas eu acho que ficou na margem que era para ser mesmo, ou seja, a diferença acentuada a favor de Lula. Próximos números aqui na tela sobre as eleições desse ano. As regiões do Brasil e como votaram nos candidatos à presidência da República. O norte do país concedeu 51,03% dos votos a Bolsonaro e 48,97% ao presidente Lula. Bolsonaro, no centro-oeste, teve 60,21% dos votos, Lula, 39,79%. No sul, Bolsonaro teve 58,9%. Lula teve 41,1%. Na região sudeste do Brasil, Bolsonaro, 54,3% e Lula, 45,7%. A única região do país que deu vitória a Lula, e esses números precisam ser explicados, foi o Nordeste. 69,33% do Nordeste votou no presidente Lula, presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, 30,66% votou em Bolsonaro, tentando a reeleição. Então, nós tivemos das 5 regiões do país, só o Nordeste deu vitória a Lula. Evidentemente, Lídia, que não queremos dizer aqui que outras regiões não tiveram a votação, como nós podemos ver nos percentuais, mas é impressionante como a performance de Lula no Nordeste é disparado superior. É possível afirmar que o Nordeste deu vitória a Lula?
Gelson, tem até o meme na internet, né, que o Nordeste carregou a vitória de Lula nas costas, né? E por esse mapa aí dá da gente ver realmente que Lula venceu graças a essa votação no Nordeste, mas ele teve aí Pará, Amazonas, né? No início ali da votação, Amazonas estava dando vitória para Bolsonaro, já no finalzinho Lula conseguiu a virada, e Minas Gerais, né, também o segundo maior colégio eleitoral do país, teve uma importância também muito grande nessa vitória do ex-presidente Lula, né? Mas aí essa questão, essa ligação do Nordeste com Lula, com o PT, é uma questão que a gente tem que analisar por vários fatores, né? Fatores históricos, principalmente fatores sociais, né? As políticas sociais iniciadas por Lula lá em 2002, quando ele foi eleito presidente da República pela primeira vez, essas políticas sociais elas deixaram marcas aqui na região Nordeste, e isso faz com que o eleitor dessa região tenha essa ligação com Lula, principalmente pelos programas sociais que foram implementados pelo presidente ali no seu primeiro mandato, né? E aqui no caso do Piauí, o Partido dos Trabalhadores deu 4 mandatos para o ex-governador Wellington Dias, elegeu Rafael Fonteles, então o PT aqui no Piauí tem uma força muito grande, né? Está em todos os municípios do estado, e isso em outros estados também da região Nordeste, esse mesmo cenário em que o PT, apesar de não estar no governo, como no caso do Piauí, ainda tem uma força muito grande, principalmente no interior dos estados, e isso tudo contribui para que o Nordeste seja essa região do país mais identificada com o PT e principalmente mais identificada com o ex-presidente Lula. A governadora do estado do Piauí, Regina Souza, falou a respeito do resultado das eleições. E ela pediu que o país tenha um espírito diferente, se desarme após a eleição de Lula. Primeiro, de muita felicidade de ter dado certo toda uma luta, toda uma caminhada. Segundo, uma vitória que é pessoal para o Lula, deve ter um gosto muito pessoal para ele, de ter passado por tudo que ele passou e vencer, e ser inocentado e ser eleito presidente da República. Então, isso é um coroamento de uma luta, do sofrimento que ele passou. E para toda a nossa base aliada, nossos militantes, foi um desabafo, um grito, estava preso na garganta e ontem foi solto. Então, você viu a Avenida Paulista, todos os estados, muita festa, mas a Avenida Paulista foi uma coisa inédita que ninguém nunca viu. Aquela gente toda ali, sem ter show, sem ter nada ali, comemorando a vitória. Então, acho que está todo mundo do nosso lado muito satisfeito com o resultado, e a gente espera também que, como disse o Lula no discurso, que todo mundo se desarme, né? É hora de desarmar e fazer um governo de união. Ele vai ser presidente de 215 milhões de brasileiros, e a fala dele é sempre na questão da união do povo brasileiro, de resgatar os laços de amizade, de afetividade que muita gente cortou, quebrou, e não precisava isso, nunca precisou. Esse país é uma democracia e a gente sempre viveu eleição, sempre teve antagonismo, sempre foi partidos contra partidos, sempre teve religiões diferentes, mas nunca com essa agressividade que a gente teve agora. De novo, o Piauí, o estado mais lulista do Brasil, e de novo deu uma grande vitória, mais de 1 milhão de votos de diferença, quer dizer, ele ganhou com 2 milhões, 1 milhão foi nosso, e também, assim, deu a resposta que precisava ser. Foi muito importante isso, assim, o Piauí, de novo, respondeu aos anseios da militância e o que se esperava de resultado da eleição.